Olá, pessoal. Conforme nós combinamos, hoje nós vamos tratar de um outro assunto, né? Nós cuidamos até agora da estrutura, né, do nosso aplicativo e do estilo, da estilização, da formatação. Contudo, né, se você digitar um valor qualquer aqui nessa caixa de texto e clicar no botão, não vai acontecer nada, porque nós ainda não cuidamos dessa parte da funcionalidade. Para isso, lá no nosso Visual Studio, nós vamos agora acessar um outro arquivo aqui dentro da pasta tab 1, que é esse arquivo aqui, ó, tab1.page.ts, TS de TypeScript. TypeScript é uma linguagem de programação originada do JavaScript, que talvez você já tenha ouvido falar. O Ionic se baseia muito nela para construir as funcionalidades, o seu back-end. Nesse arquivo, aqui dentro desta função, né, entre esta e esta chave, nós vamos adicionar aquilo que serão as nossas variáveis, as nossas funções, o código-fonte que vai cuidar das nossas funcionalidades. Lembrando lá da segunda, terceira, quarta aula, a gente tratou, né, de variável, no primeiro algoritmo que nós simulamos lá atrás. Se você não se lembra, retorne lá nessas aulas. Variável, então, é o valor que será recebido, que será tratado, né, com base naquilo que o usuário digitar aqui. Aqui, por exemplo, está sendo pedido que o usuário digite a quantidade de páginas do livro. Então, no primeiro bloco de código, aqui, o primeiro código que nós vamos adicionar aqui será uma variável, quantidade de páginas. Pode fazer isso aqui, ó, eu já estou criando uma variável. Né? É claro, eu posso adicionar uns outros códigos aqui atrás, que a gente vai chamar de modificadores de acesso, mas isso não é assunto para agora. Então, só de escrever isso aqui, né, entre essas chaves, eu já estou cadastrando, já estou declarando uma variável. Tá? Então, a primeira variável que nós vamos precisar é essa aqui. Como que eu faço a ligação, né, vou salvar aqui, não vai acontecer nada ainda, né, se vocês verem eu vou clicar aqui, não vai acontecer nada. Como que eu faço para fazer a ligação entre essa variável e aquela caixa de texto, né, da quantidade de livros? Eu vou vir aqui, dentro desse arquivo HTML, e eu preciso relacioná-la com a minha caixa de texto. Existe um atributo que nós colocamos aqui, né, pode ser aqui antes do placeholder ou aqui depois, que é uma diretiva, chamada na verdade de ngModel. ngModel que essa diretiva vai associar, né, aquele valor, aquela variável a essa caixa de texto. Eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou digitar exatamente o nome da variável que está lá no meu arquivo TypeScript. Então olha só, quantidade de páginas, vou salvar. Agora essa caixa de texto está associada, né, essa caixa de texto está associada à variável quantidade de páginas. Assim que o usuário digitar um dado ali, aquele dado vai cair aqui dentro e a gente vai conseguir tratar esse dado aqui para baixo. Esse é o objetivo, então, de associar uma variável do TypeScript com uma caixa de texto lá no HTML. E aí é o seguinte, nós precisamos que aconteça uma coisa quando clicar naquele botão iniciar. A gente precisa que um cronômetro inicie. Para isso, a gente vai criar aqui logo abaixo uma função. Uma função, ela é parecida com uma variável. Você escreve o nome dela. Vou criar aqui uma função chamada start. Poderia ser uma função chamada iniciar, iniciar cronômetro. Aí fica a critério de cada um. Só que a diferença é que ela é declarada assim. Start. Abre e fecha parênteses e abre chaves. Tudo que foi escrito aqui dentro dessas chaves, semelhante ao que acontece aqui, será disparado em algum determinado momento que eu escolher. Como assim? Eu vou vir aqui, de novo, salvar, né? Voltar no meu HTML. Da mesma forma que eu adicionei um ngModel aqui no input, no button, no meu botão, eu vou adicionar aqui uma diretiva chamada click. É um evento, na verdade, chamado click. Igual, start, abre e fecha parênteses. Ou seja, quando o usuário clicar no botão, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que estiver aqui no meio. Tá? Nós vamos fazer um teste disso aqui na próxima aula. O que tem que ficar gravado aqui dessa aula? Declaração de variáveis, né? Eu escolho um nome, não posso usar aí caracteres especiais. E declaração de funções. A diferença é que eu coloco esse abre e fecha parênteses e o abre e fecha chaves. Tudo que eu escrever aqui dentro faz parte do corpo dessa função. Nós vamos continuar isso aí na próxima aula. Até daqui a pouco.